Bem, boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Isso aí, Kai. Eu não sei se vai dar problema, né, porque o YouTube tem esses esquemas de boicotar áudios estranhos com direitos autorais. E deixa eu ajustar aqui. Mas um ponto central que eu sempre tento em alguns animes, principalmente esses animes do Clube do Anime, que esse é o terceiro anime do Clube do Anime. Primeiro a gente fez o do Bartender, depois a gente fez o do Saraya Go Yo, daquele do Samurai, guarda-costas, e agora a gente fez o Planets, que é um terceiro anime que a gente juntou a galera para fazer votação, para debater o anime, para ver episódio a episódio a cada 2 dias. E esse terceiro anime foi dos três que eu vi o que eu mais gostei em geral, porque ele pega os temas que eu mais gosto. Mas não dá pra negar que os outros dois foram bons. Eu gostei dos outros dois também, do estilo dos outros dois. Mas enfim, voltando. Se o YouTube não cortar essa abertura e a ending que eu vou colocar por causa das músicas de direito autoral, o vídeo fica assim. Mas se cortar, vocês já sabem que cortou e o que eu tô falando aqui é auto-evidente. Mas então, voltando para o anime. Esse clube do anime, a gente debateu agora Planets. Nosso terceiro anime, é um anime bem mais longo do que os outros dois, ou pelo menos o dobro, né? Porque é 26 episódios, os outros, ou 24. Os outros eles foram animes de 12 ou 13, que são animes menores. E Planets tem uma... é do mesmo autor de Vinland Saga, para quem tem curiosidade. Foi lançado, se eu não me engano, em 2004, nessa época aí, 2000 e pouquinho. Talvez 2004. Eu não vou pesquisar no Google, mas essas coisas são detalhes. Eu não gosto de ficar debatendo detalhezinho, que coisa que você acha em 2 minutos numa anime list. Então não é essa a pegada. Nem nos artigos eu faço isso de ficar pondo detalhe de diretor, de ano das coisas. Essas coisas realmente são secundárias para mim. O que importa é o debate central dos animes. E no caso do Planets, é um anime que dá debate pra cacete. Assim, tipo, é um anime que... ele é adaptado de um mangá, do mesmo autor também do Vinland Saga, né? Ou seja, os mangás de origem do Vinland Saga e de Planet são do mesmo autor. O anime é dirigido por pessoas diversas, não interessa. Mas, então, Planets é bem diferente. Ele é a história de um grupo de coletores de detritos. Lixeiros espaciais, dá pra você entender assim. Esses lixeiros espaciais, no ano de 2050, o avanço tecnológico da Terra expandiu, né? As fronteiras terrestres foram para o espaço e tem colônia na Lua, tem aquelas bases espaciais que a gente já tem, só que bem mais desenvolvida, com muito mais gente, com gravidade artificial devido à rotação do próprio eixo, eu não sei, a rotação que faz existir gravidade, detalhes técnicos de física que eu não vou saber. E a exploração espacial está em alta e fontes de energia novas estão sendo captadas no espaço para a Terra, ou seja, em vez de usar petróleo e usar carvão, essas coisas, está se usando, se eu não me engano, hélio, que é extraído da Lua. E esses coletores de detritos, que é onde o Hachimak e a Tanabe fazem parte, né, um grupo de profissionais com uma função muito específica, uma função nova, né, uma nova profissão que acaba tendo que surgir, porque existem constantes vai e vem, né, de pessoas indo para a Lua ou indo para o espaço mesmo, enfim, para a órbita terrestre, e foguete, e N tipo de coisas acabam se perdendo, enfim, detritos mesmo, detritos e restos das viagens, que circundam junto com a aceleração da gravidade, né, em uma órbita ao redor do planeta, como se fossem satélites, só que em vez de satélites são simplesmente sucata. E tem muita sucata. Se você tiver sucata no espaço e essa sucata atingir outras naves que por acaso estejam ali, enfim, entrar em contato, simples assim. Por causa da velocidade que aquilo está girando, de cerca de 40, 50 mil quilômetros, é muito rápido a sucata girando na aceleração da órbita da Terra. Se ela atingir qualquer coisa, ela literalmente é que nem um cometa atingir o planeta, ou uma bala sair de um revólver, entendeu? A aceleração é muito grande, a destruição é muito grande, tem um impacto, tem uma consequência. Então, os catadores de detrito eles têm que acelerar na mesma velocidade que o detrito para entrar em paralelo a ele e limpar, né, catar o detrito e, enfim, recolher, né, literalmente recolher esse detrito
para que ele não cause risco e perigo para as outras naves que estão ascendendo da Terra para o espaço ou do espaço voltando para a Terra. Virou a gente pode chamar de ponte aérea, né? Só que em vez de uma ponte aérea de um país para outro, é uma ponte aérea da Terra para outro lugar fora da Terra. E Planets, o plot central é esse, é o início, né? A profissão deles, é o dia a dia deles catando detrito, é os dilemas éticos relativos aos detritos, relativos às políticas da empresa, as políticas próprias, as personalidades dos personagens também, os conflitos interpessoais ali iniciais, a relação deles de trabalho, a relação deles com os chefes, a relação deles de comunicação com os outros departamentos. Para além do detrito, tem os departamentos que gerenciam, né, que fazem monitoramento mais detalhado, tem trocas de informações e tal. O anime vai se encaminhando para um slice of life nos primeiros episódios, fazendo uma coisa mais dia a dia e apresentando habitantes da Lua, apresentando habitantes que moram e trabalham numa estação de monitoramento orbital, né? Que não é bem uma estação de vida, mas é um grande lugar, assim, um grande satélite, tipo a estação internacional que a gente tem, só que com funções mais diversas e específicas. Eu não sei ao certo, tem um monte de empresa coordenando ali a exploração espacial e a estação é importante para essas empresas também. E é isso, e vai acompanhando o Hachi e a Tanabe, os coletores, os lixeiros, e num departamento chamado Debris, que é muito mal visto, tem um preconceito muito grande, que nem a gente tem preconceito para lixeiro no nosso cotidiano, né? Como uma profissão menor, que a gente é brasileiro, a gente é escroto, tem na Europa, acho que não tem tanto preconceito contra essas funções, um tanto com mais, que não precisa de grau de instrução para fazer, são funções mais basilares da sociedade, tipo agricultor mesmo, que a gente não vive sem, mas a gente tem um preconceito por trabalho pesado, né? A gente é frescurento. Aí no caso do coletores espaciais de lixo, eles também são lixeiros espaciais, então eles têm preconceito e enfrentam esse preconceito. E tem pouco financiamento, são chamados de seção metade, porque eles têm metade do financiamento normal e metade do pessoal normal. E o trabalho deles é, precarizado. Mas tem todos esses dilemas políticos, o anime é riquíssimo, é um anime de 26 episódios, tem muita coisa, assim, tem temas diversos, desde relações mais diretas, assim, relativo à profissão, quanto relações existenciais, assim, relativo à exploração do espaço mesmo, ao que significa ser o humano dentro da natureza, dentro da imensidão das coisas. O que significa o ser humano dentro da sua própria ganância, dentro dos seus sentimentos antropocêntricos, e as divisões sociais, as fronteiras dos países, as guerras que isso tem, porque os recursos que eles estão captando no espaço geralmente vão para as potências. Então tem muito problema, tem até um grupo terrorista no anime que volta-se contra as potências, que volta-se contra a exploração espacial, porque a exploração espacial ela deixa o abismo entre os pobres e ricos ainda maior, entre as nações desenvolvidas e as subdesenvolvidas ainda maior, criando dilemas políticos terríveis que não são tão esmiuçados no anime, mas que eles pincelam muito bem, e do ponto de vista espacial, ele só fica no ponto de vista espacial, não no ponto de vista terrestre. Ele debate, trabalha bem o plot, apresentando os grandes conflitos dessa exploração, os grandes conflitos da ganância do homem no espaço. E é bem interessante mesmo que ele tenta prever, né, de certo modo, o que será a exploração espacial pelos seres humanos no futuro, daqui a uns anos, né? Então é um anime extremamente interessante em todos os sentidos. Ele tem uma pequena queda de qualidade no sentido de plot numa saga específica, que é a saga onde eles vão para a Lua, uma das primeiras sagas, mas depois o anime entra numa crescente e vai numa escada, assim, e vai evoluindo como anime, mas também avançando na complexidade do debate, em todas as áreas, em todas as perspectivas, em debate relacionado à emoção, a sentimentos interpessoais, a conflitos interpessoais entre os personagens protagonistas, a dilemas morais pesados, dilemas filosóficos muito pesados e interessantes. Ele não aprofunda, ele simplesmente mostra o cenário, ele não é um anime que fica cansativamente e de maneira muito, até paranoica, debatendo as coisas. Ele amplia o debate, joga as ideias principais,
mas sempre está focado dentro daquele contexto, o contexto dos personagens, o contexto onde está acontecendo. Então ele não vai sair muito fora do eixo, ele não é um anime desse tipo. Mas ao mesmo tempo que ele não é um anime desse tipo, é um anime riquíssimo naquilo que ele faz. Mesmo ele não sendo um anime desse tipo, as propostas, os momentos que o anime propõe no decorrer dos episódios, os conflitos em geral, são interessantíssimos. É um puta do anime, assim, é um puta do anime. Tem ascendências e decadências de personagens, é um anime que aprofunda personagens secundários que não eram aprofundados, trabalha personagens que apareceram uma vez só, em episódios esporádicos para encher linguiça. Ele traz de volta, ele fecha o conflito desses personagens, fecha o clímax de praticamente todos os personagens que aparecem no anime, fecha a relação política da empresa, a ascensão e decadência das relações ali entre política e profissão. E, enfim, é um anime que é muito competente em tudo que ele faz. É muito competente mesmo. Ele é o tipo de anime que tem múltiplas propostas e ele dá conta de várias propostas. Eu tava falando esses dias do que o anime tem que respeitar a sua própria proposta, e se fizer muitas, abranger muito, ampliar muito, fica difícil. Mas Planets é um dos exemplos que ele consegue ir para várias direções e cumprir de maneira muito pertinente, muito boa mesmo, né? Com uma boa qualidade, dar conta de todas as propostas que ele põe no anime. Então, é um exemplo muito ímpar de um anime pluriproposta, que, enfim, que dá amplo debate em inúmeras fases, assim, em inúmeras direções. É muita direção mesmo. Chega até a ser difícil, porque é um anime que dá teses e mais teses iniciais, né, de debate. Dá para você aprofundar especificamente cada uma das propostas do anime, mas ele ainda não é ambicioso, é um anime muito mais focado mesmo e pé no chão. Ele não é um anime tipo, sei lá, Ghost in the Shell ou coisa assim. É um anime muito de boas. E ao mesmo tempo que ele é de boas, ele é profundo. E ao mesmo tempo que ele é profundo, ele tem muita coisa para debater e muitos campos a explorar. E ele explora e desenvolve. Tem coisas que são mais pontuais, principalmente coisas relativas a personagens mais específicos. Mas na grande maioria das vezes ele realmente dá um bom desfecho ou debate adequadamente de acordo pro anime. Tem que entender que o anime se fecha em si mesmo. Como eu falei, ele não vai expandir muito. Mas tudo aquilo que ele trabalha de maneira muito coerente. Então é um anime muito fechado em si mesmo, muito redondo e muito competente mesmo, assim, em todos os sentidos. E por isso ele é um anime memorável e que vale a pena de ver e que vale a pena deixar assim como um dos grandes animes que já foram feitos. Principalmente na temática. A temática dele espacial, a temática de conflito político, em relação a recursos, em relação enfim, a ordens e cadências hierárquicas das mais diversas, em relação mais ao trabalho mesmo. E é mais ou menos isso, pano geral. É um anime que dá muita coisa para pensar. Eu não sei se eu elenco um tema em específico, mas acho que é mais um vídeo de recomendação e de respeito para com o anime, né? De que eu estou falando uma coisa que me impactou bastante. Mas acho que por enquanto eu não vou pegar um ponto em específico do anime para fazer uma reflexão mais aprofundada. Embora eu tenha feito um pouquinho disso com outro vídeo por tabela do Dr. Stone, onde eu falei de gênios, e eu citei Planets, que eu estava assistindo na época, estava no processo, né, no percurso de assistir o anime, não lembro em que episódio eu estava, mas ali eu estava debatendo um pouco quanto uma pessoa ela não constrói nada sozinha, e Planets dá um pouco a entender isso, que existem pessoas geniais que avançam a humanidade, que carregam a humanidade nas costas, mas não é bem isso a ideia. Tem um ponto de inflexão ali onde você pode pensar sobre isso e descobrir que de fato essa pessoa está inserida num contexto cultural muito mais amplo e sozinha ela não daria conta de construir tudo aquilo que ela teoricamente desenvolveu, né, ou foi criativo o suficiente para elaborar, mas essa elaboração também é dependente de inúmeras outras coisas do percurso da pessoa. Mas esse é um dos pontos, um dos pequenos pontos. O ponto existencial da conexão do humano com o espaço, da insignificância do humano com o espaço, é muito melhor trabalhado no mangá. E aliás, é uma adaptação
que tem que pontuar, é muito boa e não tem nada a ver com o mangá. Ao contrário de Blade, que é uma adaptação que tem tudo a ver com o mangá e é muito ruim, por exemplo, Planets é uma adaptação que foge muito do... Ela pega de inspiração, literalmente, o mangá e desenvolve algumas coisas relativas que tem no mangá e outras não. E expande muita coisa. E tem uma personalidade e uma identidade muito própria. É um anime muito deslocado e desligado da sua fonte original de inspiração. E é muito bom mesmo assim. E é uma coisa muito diferente, assim. É muito bom para você ver como uma adaptação pode fugir e ao mesmo tempo ser única, sabe? E não depender tanto da fonte original. E o mangá tem uma pegada, como eu falei, mais existencial, muito mais aprofundada filosoficamente, que o anime ele dá uma rasificada, ele não aprofunda isso. E é importante de ver os dois para comparar. Então, se puderem, leiam o mangá e vejam o anime e vejam o que é uma adaptação que descola-se da fonte original e desenvolve uma identidade particular. Isso é legal de ver. Então, para estudar, assim, quem gosta de anime, mas também gosta de interagir de maneira um pouco mais crítica, ou quer estudar animação no sentido de entusiasta mesmo, não precisa ser literalmente um animador. Mas Planets é um bom exemplo disso, entendeu? De adaptação que descola da fonte original. Eu cheguei a fazer um vídeo de adaptação explicando que você pode ser um anime em si mesmo e adaptar de maneira inspirada. Planets é isso, ele não adapta de maneira fiel, ele adapta de maneira inspirada e dá conta de si mesmo. Ele cria uma identidade particular. E é isso, um dos outros debates, infinitos debates que Planets tem, e se eu for ficar falando aqui de quanta coisa Planets enriquece, debates particulares de cada personagem, debates relativos à determinação, à, enfim, insanidade humana, em agir até o limite, até a morte às vezes. Tem alguns personagens que literalmente se matam na sua profissão em Planets. E é muito delicado isso. Como eu tô dizendo, é muito tema e não dá pra ficar falando. E se eu não parar de falar, eu não vou parar de falar. Porque de fato é um anime rico demais. É multifacetado, entendeu? E é isso, pessoas. Vejam Planets. Vou passar pra vocês a ending agora se o YouTube não cortar. Eu acho que não vale a pena me esmiuçar muito mais em detalhes. E não saberia também. Eu poderia me enrolar. Como eu não sou uma pessoa que faz roteiro bonitinho, que nem muitos outros canais no YouTube, e a pegada do meu canal é não ter roteiro. E esse é o defeito, porque eu não consigo, às vezes, como agora, ter um tema central para elencar e trazer todo o debate e circundar esse tema central. Então ficou um tanto quanto amplo, falando algumas coisas aqui e algumas coisas ali sobre o anime. Mas é isso. Desculpa aí por isso, mas essa é a proposta. Infelizmente eu não sou o tipo de pessoa que vai fazer, eu não trabalho com isso aqui, é hobby. Eu não sou o tipo de pessoa que vai me esforçar para fazer como se fosse trabalho de verdade, fazer um belo de um roteiro, editar o vídeo, fazer um planejamento. Para mim é tudo espontâneo e é o que tem, é uma conversa de bar. Não é uma conversa, não é uma pesquisa, não é uma pegada científica, não é uma pegada de produção cultural, não é nada disso. É uma conversa de bar, é um hobby. Então fica no limite da simplicidade, e a simplicidade significa que eu não vou abranger como outros canais de YouTube fazem, de maneira muito competente, muito bonita. Eu gosto desses canais, mas eu sou um pouco mais desregrado. Tem as suas qualidades e seus defeitos. As qualidades é que eu consigo lançar muito mais conteúdo e muito mais material em pouco tempo. Os defeitos é que é caótico a abordagem às vezes, que nem tá sendo agora, mas já deu 20 minutos de vídeo. Eu vou cortar aqui a musiquinha de trilha sonora e passar para vocês, né, a nossa ending do anime. E é isso, eu acabo na ending e me despeço. Então obrigado pessoas e até um próximo vídeo e enfim, uma próxima interação. Até mais.